Bom dia a todos, todas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje fui convidado pelo Padre para estar hoje com vocês, para falar um pouquinho sobre o sacramento da penitência. Todo mundo já sabe o que é o sacramento da penitência? Já estudou, já ouviu falar? Acredito que todos, né? Nós utilizamos para que nós possamos, com a graça de Deus, entrarmos nos eixos e voltar ao estado de graça. Então, é importante que também, quando viermos para essas catequeses, que nós possamos trazer a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento da palavra que vai nos orientar bem daquilo que Deus tem a nos falar, a nos orientar e a nos conduzir também na nossa caminhada cristã. Então, para que a gente possa começar esse momento, eu convido a cada um de vocês para ficar de pé e invocarmos a Santíssima Trindade e ao Espírito Santo para nos conduzir nesse momento que a gente vai estar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, assim como nossos irmãos que nos tentam, não nos deixeis. Caros irmãos e irmãs, também vamos pedir a São Miguel Arcanjo para nos conduzir bem nesse momento aqui que estamos presentes com Ele também, que é o nosso protetor enviado por Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, força de Deus, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, medicina de Deus, protetor dos que viajam, rogai por nós. Então vamos lá, para que a gente possa começar esse momento. Já pode ficar sentados. Deus nos convida hoje para refletirmos um pouquinho sobre o sacramento da penitência. Em todas as celebrações da palavra, eu não apresentei a vocês, eu sou Luciano, sou casado com Elisângela, eu moro lá na comunidade Colonização 2, e lá eu sou ministro da palavra e da Eucaristia. Também sou pregador do grupo de oração Imaculada Conceição. Atendo aqui a comunidade Jacarezinho, é um grupo que está em formação, e lá a gente faz um trabalho de formação com eles. Estamos estudando sobre o primeiro mandamento da igreja, que aí já tem quase 6 meses que a gente está aprofundando no primeiro mandamento. Vejam bem como que é profundo as coisas de Deus. E trabalhei um tempo na Diocese de Anaúba, comecei lá com o Dom Mauro, na época, assim, quando o Dom Mauro me convidou no ano 2005, e lá que eu conheci o Padre Juca, onde a gente fez um trabalho na Diocese, com todas as cidades, as paróquias da Diocese na época. Então, hoje eu estou aqui para a gente aprender um pouquinho sobre a confissão e sabermos da importância desse sacramento para a nossa vida. Eu costumo dizer que o cristão batizado, todo aquele que é batizado, todo aquele que é reconhecido como cristão, ele tem que caminhar junto com esse sacramento. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte: para onde que nós vamos?
Qual é a nossa missão? A missão de Jesus foi nos trazer a graça do céu. Mas qual é a minha missão diante da minha vida, daquilo que eu tenho, e diante de Deus, que é o autor dessa minha vida? Então, qual é a minha missão? Alguém sabe qual é a sua missão? A missão de Jesus foi nos mostrar os caminhos para o céu. E qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer uma faculdade, ter uma boa profissão, construir uma família, ter filhos. É só isso que é a nossa missão? Quando partimos dessa vida, quando a gente um dia formos para outro lugar após a morte, qual é o nosso destino? O que você busca na sua vida para que você possa um dia participar com Deus? A nossa missão é o céu. Então, para que eu possa dar valor a essa caminhada, a esse segmento, eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar a cada dia. Não quer dizer que o Luciano é santo, que você é santo, não, mas a cada dia que se passa, eu tenho que me purificar, eu tenho que buscar a entender o mistério de Deus para a minha vida. Então aí Deus nos dá a graça de mandar Jesus, de enviar Jesus para nós, para nos conceder a graça, primeiro, da morte, primeiro do nascimento, da passagem dele nessa vida e a partida dele que foi após a ressurreição. E aí nos deu a graça da Eucaristia. Então, todos estão aptos a receber a Eucaristia? Todos cristãos, vocês acreditam que são aptos a receber a Eucaristia? Muitos não. Muitos estão impedidos, porque quando se passa no processo da purificação, do estado de graça, que é o sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, o sacramento de confissão, são esses três nomes que a gente mais vê no catecismo, nos estudos da igreja e tudo. Quando passa nesse processo, aí algo impede. Então, nós temos que entender o valor desse sacramento, até mesmo para nossos filhos. Eu mesmo tenho um filho, meu filho mais velho hoje está com 6 anos, João Pedro, e tudo ele pergunta. Às vezes ele me acompanha, hoje não deu para trazer, porque ele estava doentinho essa semana. Tudo ele pergunta, tudo que você vai falar para ele, ele pergunta: o que é isso, papai? Por que isso? A criança chega um tempo e fala: por quê? Por quê? Então você vai explicar o que é o estado de graça, Então, quando se constitui uma família, quando se cria uma família, eu tenho que passar para os meus entes ali, para os meus familiares, principalmente filhos, a importância da comunhão com Deus, a importância desse estar com Deus, desse estado de graça. Então é só através do sacramento da confissão que nós vamos entender esse propósito de Deus para a nossa vida. Então aí, eu costumo dizer que o primeiro sacramento, após o batismo e após a primeira comunhão, é o sacramento da penitência. Porque sem ele, eu não vou ter um estado de graça na minha vida. Sem ele, eu não vou conseguir a viver bem, a estar de bem com a vida. Será que para nós que frequentamos a Santa Missa, para nós que falamos a palavra de Deus, para nós que às vezes com o celular mandamos o Evangelho para o outro, e se não estamos em estado de graça, ou muitas vezes vamos ser cobrados por alguém em uma orientação, se não estamos em estado de graça, não estamos em comunhão com Deus, será que vai dar sentido à minha vida? É meio complicado, não é? Eu lembro que esses dias minha esposa fazendo os estudos, e ela viu lá o testemunho de um casal. É um casal que veio de relacionamentos diferentes. O homem lá casou com a mulher casou com outro homem, se separaram, mas eles tinham casados na igreja, se separaram e construíram outra família. E nessa família, eles tiveram 2 filhos, mas eles começaram a frequentar a igreja lá. Começou a frequentar a igreja e os filhos começaram a questionar: papai, mamãe, por que a senhora, o senhor papai não vai receber Jesus como pai?
Aí que eles começaram a ficar incomodados com aquilo. Aí que eles procuraram o padre. E lá foi conversar com o padre, se confessar. O padre falou bem assim para eles: tem um jeito, vocês podem até viver lá no mesmo teto, mas tem um jeito para que vocês possam estar em estado de graça e receber Jesus. Aí eles pararam, ficaram. O que nós podemos fazer, padre, para que isso aconteça? Vocês vão ter que dormir em quartos separados, vão explicar aos seus filhos que vocês não podem viver juntos com marido e mulher, porque vocês são impedidos, e a igreja não foi anulado, não tem provas para anular o matrimônio de vocês. E eles, para também estar em estado de graça e ter a graça de um dia alcançar o céu, resolveram fazer isso. Então ali, aquele casal não tinha mais contato nenhum com o outro, em ato nenhum. Viviam ali como amigos, como irmãos, cuidando dos seus filhos, mas para receber a Eucaristia. Então assim, através do processo da confissão, eles entenderam que se eles não fizessem aquilo, se eles não desafiassem o desejo da carne, eles não teriam a graça do céu. Então aí vocês percebam como que é importante o sacramento da penitência para nós. O que o sacramento da penitência vai fazer para que possa mudar a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes. Eu vi aqui o padre celebrando, falando sobre a questão da nossa, às vezes, postura de muitas vezes falar com o outro, criticar o outro, e muitas vezes não olhar para nós. Os outros têm erros, mas nós não temos. Nós paramos para refletir o que nós somos, o que nós estamos fazendo, aí nós vamos entender o sentido desse sacramento e a importância desse sacramento para a nossa vida. Aí nós vamos entender assim que eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E para continuar essa história desse casal, aquelas crianças cresceram, aquelas crianças se casaram, tiveram um amor santo e ali construíram família por causa da mudança radical dos seus pais. Eles perceberam que eles não poderiam entrar na cidade que os pais deles entraram, e aí eles perceberam que eles tinham que confessar pelo menos uma vez por ano. E para aqueles que buscam os trabalhos cristãos, a igreja permite também uma vez por mês. Lá em casa é uma vez por mês que a gente se confessa, porque nós sabemos que nós somos muito tentados, muito provocados através de pessoas, através da mediação diabólica. Então é preciso se purificar a todo momento, a todo mês, para que nós possamos entender melhor os caminhos e o propósito de Deus na nossa vida. Vocês entenderam? Assim, a importância dessa introdução para que nós possamos entender o que é a confissão, quem foi que criou a confissão, para que serve a confissão, como confessar. Ficou claro até aqui? Ficou claro? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro passo desse momento aqui, o que é a confissão? Não é? Aí lá no catecismo diz o seguinte: a confissão ou penitência é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e receberem a graça santificante. Também é chamado de sacramento de reconciliação. Então assim, é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, O próprio Cristo, na sua passagem aqui terrena, implantou, criou, instituiu esse sacramento para a salvação de nossas almas. Aí o segundo ponto, quem trouxe a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 20, para a gente poder entender melhor. João capítulo 20, versículos de 22, 23. Amém?
Oi? Ah, tá. Capítulo 20, versículos de 22 a 23. Então vamos lá. Então, 22 a 23. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos. Então, assim, o sacramento da penitência foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que nos ensina esse trecho bíblico aqui da palavra de São João, do Evangelho de São João. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles e mostrou para eles, para os apóstolos, que em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, da Santíssima Trindade, todos aqueles que eles perdoassem serão perdoados. Então, assim, é uma ordem do alto, é uma ordem de Deus. E aí nós vamos entender aqui mais na frente como que podemos nos conduzir diante dessa ordem, diante dessa promessa de Deus para nós. Se olharmos bem, quando nós fazemos a nossa primeira confissão, alguém lembra? Quando se faz a primeira confissão, nós vamos receber a primeira comunhão, não é isso? Vamos receber o sacramento da Eucaristia. Dizia um padre esses dias que, se bem se a gente pensasse bem, como que Deus é misericordioso conosco, como que Deus é maravilhoso conosco. Por quê? Porque nós poderíamos confessar uma vez só, mas o ser humano é tão teimoso, é tão ignorante às vezes, e muitas vezes tão distraído, que acaba caindo no pecado igual Adão e Eva. Sempre nós vamos cair no pecado. Então, pelo ato de misericórdia de Deus, além de Ele instituir, além de Ele colocar essa ordem, essa promessa para nós, a igreja, Ele nos dá a graça do sacerdote, para que nós possamos nos confessar os momentos de queda, os momentos de declínio da nossa vida. E aí nós vamos vendo assim, como que o ato de misericórdia de Deus, a ação misericórdia de Deus é tão grande para nós. O padre dizia assim, que se a gente entendesse mesmo, lá ainda, criança, 10, começo de minha primeira comunhão com 10 anos de idade, se eu entendesse na pureza de uma criança, naquela época, que é tão importante esse sacramento, e que minha vida naquele tempo, para cá, fosse uma vida voltada mesmo a Deus, não precisaria de confessar. Mas também, por ato de misericórdia, a igreja nos convida, por obrigação de cristão, uma vez por ano se confessar. Então, assim, nós vamos perceber como que é misericordioso a bondade de Deus para nós. De, primeiro, mandar Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscitou, e Ele nos deixou a graça da confissão, para que nós possamos estar em comunhão. Então, assim, você vai percebendo na nossa vida que como que isso é importante para nós e como que nós precisamos dar valor. E o segundo passo aqui, a igreja tem autoridade para perdoar os pecados através do sacramento da penitência? Pegue comigo lá em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Amém? Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra
será desligado do céu. Então assim, a igreja tem esta autoridade porque recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo que nós desligarmos da terra em Deus, em Jesus, será desligado no céu. E tudo que eu desligar do céu, fora de Deus, será desligado de Deus. Então assim, se nós pararmos para observar que esse processo, desse ato de confissão, ele nos convida a nos desligar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que nos desvia dos caminhos de Deus. Então é preciso entender, mais uma vez, o que eu preciso desligar para que eu possa entender melhor desse sacramento. O que eu preciso compreender para que eu possa aprofundar mais esse sacramento, para que se torne na minha vida algo contínuo, algo que seja desejado pela minha alma. Então assim, a palavra ela vem nos colocar nesse desligamento daquilo que nos leva a pecar e daquilo que nos coloca para ligar ao céu, para nos ligar com Deus. Então que nós possamos já fazendo esse exame de consciência na minha vida, para que eu possa entender todo esse processo, desse momento que nós estamos estudando aqui, o que eu preciso desligar, o que eu preciso me colocar de prontidão para que eu possa entender melhor o sacramento da penitência na minha vida. E vem outro, por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Por que por que assim eu não posso ir diretamente a Deus, me colocar diante de Deus, do Senhor? Seria tão simples, Seria tão simples. Para quem percebeu hoje a palavra de hoje, por que aquela multidão ia ao encontro de Jesus? Por que aquela multidão foi correndo atrás de Jesus? Porque eles estavam sedentos, eles estavam com dúvidas. Tinha alguma coisa ali que eles não entendiam na vida. Então, para nós cristãos, batizados, nós temos em nós uma missão, que é o céu. Mas o próprio Cristo deixou bem claro, não vai ser fácil essa missão. E tem coisas que acontecem conosco, tem pecados que nós caímos, que nós precisamos também de orientação. É lógico que eu posso pedir a invocação do Espírito Santo para me falar, para me revelar, mas eu preciso de uma autoridade aqui, enviada por Deus, uma autoridade aqui, confiada por Deus, para me dar um suporte. Porque tem certas coisas que são difíceis. Tem coisas que só o bispo, tem situações que só o bispo, nós não vamos entrar em detalhes, mas tem situações que só o bispo pode confessar aquele fiel. Principalmente nessa área conjugal, muitas coisas assim que só o bispo pode confessar. Até o padre encaminha para uma orientação mais aprofundada, uma orientação mais direcionada. Porque tem certos pecados que muitas vezes se tornam um vício na nossa vida, se torna uma dependência na nossa vida. Mesmo que a gente reze, mesmo que a gente vai lá e confessa com o padre, nós precisamos de um diálogo. Então é por isso que Deus deixou o sacerdote, para nos orientar, para nos direcionar, para nos dar um caminho, nos dar uma orientação para ser seguida. Porque aí eu vou ter a condição de entender que aquele pecado que sempre levo lá para o confessionário não me está trazendo paz para a minha vida. Então eu preciso do sacerdote para me orientar, para me escutar. Muitas vezes tem muitos que vão se confessar e acabam chorando diante do sacerdote. Muitos vão se confessar, acabam ali trancado. Mas aí tem que ter alguém para orientar. E Deus nos dá a graça do sacerdote para isso. Então, por isso que eu preciso que eu confesse com um homem, que é igual a mim. A única diferença é que ele tem a obra. Ele tem a obra sacerdotal.
Então, assim, é por isso que nós temos que confessar com o Pai. Vocês entenderam? Entenderam? Tá claro? Aí aqui no catecismo, eu peguei do catecismo, né? O que está falando aqui? Só Deus perdoa os pecados. O padre, mesmo sendo um homem sujeito a fraquezas, como outros homens, está ali em nome de Deus e da igreja para absorver os pecados. Ele é o ministro do perdão, isto é, o intermediário ou instrutor do perdão de Deus. Como os pais são instrumento de Deus para transmitir a vida a seus filhos, e como o médico é um instrutor para restituir a saúde física. Então o padre, ele vem restituir através do Espírito Santo, no seu aconselhamento, a saúde espiritual. Ele é o pai da comunidade, ele é o pai ali dos fiéis. O Padre Júlio é o pai dessa comunidade. Então ele vem aqui como pai te orientar, é como filho, um adolescente que está aí com a vida toda cheia de escolhas, o mundo falando tantas coisas através aí das redes sociais, das informações chegam tão rápido hoje, e está o pai ali, a mãe para orientar, a levar o filho para a oração, a levar o filho para compreender a palavra de Deus, a um aconselhamento, a uma palavra amiga. Então, da mesma forma, o padre, o sacerdote para nós. Deus nos dá a graça de um pai espiritual ali naquela paróquia, ou aonde nós vamos buscar o sacerdote para nos orientar. Então, assim ficou mais claro, ficou? Para a gente entender melhor, o padre é o pai, é o nosso pai espiritual. É alguém que eu tenho que confiar. E outra coisa, a confissão, ela é um segredo, ela não pode ser revelada, que é um crime. Então, assim, eu vou lá levar todas as minhas misérias, todos os meus pecados, tudo aquilo que é podre, não importa que seja um pecado grave, né? Seja um pecado leve, mas eu vou levar para o sacerdote ali vou descarregar toda essa energia negativa, todas essas escolhas ruins que eu fiz na minha vida e que eu vou levar para ele. Então, é a confiança de Deus para mim, é a confiança de Deus para que eu possa estar em paz com a minha alma. É um pai. Entenderam? Vamos lá. Tá bom assim, né? Tá jóia. E os padres e bispos também se confessam? Não precisava confessar, não, né? O que fala no catecismo? Pega comigo lá na carta de São Tiago, capítulo 5. É bom vocês entenderem onde é que está na Bíblia, né? Pega um pouquinho de água aqui. Peraí, São Tiago, capítulo 5. São Tiago 5, capítulo 16. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Então, assim, confessai uns aos outros. Então, o sacerdote, o padre, também precisa desabafar, ele precisa se colocar diante do confessionário, do seu confessor. Tem padres que eles escolhem um irmão lá na sua diocese, ou até mesmo de outra diocese, um bispo, para ele se confessar, porque todos nós somos tentados. O Papa é pecador, os bispos são pecadores, os padres são pecadores. Eu lembro da homilia do Padre Júlio falando que muitas vezes nós paramos no erro, muitas vezes do bispo, do sacerdote, mas não olhamos, não observamos os acertos.
Muitas vezes nós condenamos. E esses dias o Padre Henrique, que era da minha paróquia, ele falava assim que é difícil ele ver alguém confessar alguém porque julgou o outro, ou porque questionou a Deus as coisas. Muitas vezes nós só vamos lá para falar que eu fiz isso, que eu contei mentira, que eu peguei isso que não era meu, que eu estava acessando porcaria na internet, tantas outras coisas aí que você sabe, né? Mas muitas vezes nós julgamos mais do que rezamos para as pessoas, ou daquilo que nós olhamos de positivo das pessoas. Então o sacerdote, além de ser o nosso confessor, de ser o nosso pai, ele precisa também de direção, ele precisa também do seu confessor, para até mesmo ajudar na sua vocação, no seu pastoreio, porque não é fácil uma vida de missionário, não é fácil essa missão religiosa para nós. Vejamos nós, que temos só o nosso mundinho, só a nossa casa, só o nosso convívio ali. Você imagina o sacerdote, quantas comunidades, quantos problemas ele não carrega nas costas. Então ele precisa também de um confessor, ele precisa de alguém para ele desabafar, para ele dialogar, para que ele também possa absorver o peso que está ali sobre as suas costas. Então assim, o sacerdote também precisa de se confessar. Vocês sabiam que o Papa ele tem um pregador, ele tem um cardeal, um bispo que prega para ele? Assim, mudando um pouco de assunto, que também é o confessor dele, o Papa. Ele precisa de também ouvir uma pregação, ele precisa também de ouvir uma palavra, ele precisa também de uma orientação. Se ele não tiver uma orientação, ele não vai saber orientar, ele não vai saber como se conduzir na vocação que ele tem, que Deus deu para ele, que Deus confiou a ele. Então, da mesma forma, explicando melhor, o próprio Papa, ele precisa de alguém para pregar para ele, de alguém para aconselhar ele, de alguém para colocar também algumas coisas na cabecinha dele, para que ele possa melhor se expressar diante da vocação, daquela confiança que Deus deu a ele, que é a igreja, que é essa região toda aí do mundo, para se conduzir como Papa, como pastor geral, dessa humanidade inteira. E mais, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Como que você se comporta diante de um confessor? Como que você vai fazer para se preparar para confessar? Primeiro passo na nossa vida de cristão, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que estar em ação a todo instante na nossa vida diante da graça de Deus. Quando nós não estamos em ação, iluminados, conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos muitas vezes nos perder, nos desorientar. Aqui na nossa região, nós temos a graça de termos vários professores, mas tem comunidades que só tem um padre só, e muitos caem, muitas vezes com vergonha de ir lá confessar para o padre, principalmente os que estão ali nos bastidores da comunidade, que é leitores, coroinhas, acólitos, ministros, e muitas vezes tem pecados que você fala assim: meu Deus do céu, se eu vou falar isso para o padre, vai mandar eu embora aqui da igreja. Aí a gente já fica naquele peso de consciência. Então, como que eu devo fazer para não chegar numa situação dessa? E se eu cheguei, o que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para me confessar, me sentir em paz? Porque é isso que todo mundo quer. Ele quer que você vai lá e vai na lama, comete aquele pecado cabeludo, para que depois você vai se humilhar lá diante do sacerdote. Mas, para vocês que não saibam, o sacerdote tem pecados, até mesmo os pecados mais graves, que ele nem vai lembrar disso, porque ele não está ali para guardar
suas culpas, ele está ali para te orientar, ele está ali para absorver os seus pecados, ele está ali para te mostrar a direção para que você não caia mais naquele pecado. Então, ele não está ali para te julgar, para te condenar, não, ele está ali para absorver o seu arrependimento pelaquela ofensa que você fez a Deus. Então, vá em paz, confie, acredite. Mas aqui nós temos vários padres, tem muitos que escolhem, é errado escolher, é pecado escolher? Não, porque vai ter um sacerdote que você vai ter mais afinidade com ele, você vai se adaptar mais às orientações dele, não desprezando os outros, não, mas se não tem, vai ser a mesma coisa. O importante é o seu ato de misericórdia com você mesmo, né? O ato de misericórdia com você mesmo, para que você possa se perdoar e Deus te perdoar. Porque quando você ofende a Deus, você ofende a você, porque você está prejudicando a sua imagem, que é semelhança de Deus. Então eu preciso ir em paz. Então, muitas vezes também, quando você está nervoso, você chega com um sacerdote, mas você fala, pai, eu estou nervoso. Eu não estou conseguindo falar, não, porque meu pecado aqui, eu vou falar para o senhor, não foi fácil não. Aí o pai pode te orientar. Tem sacerdote que até reza antes, põe a mão na sua cabeça, reza, aí você vai sentir aquela leveza de paz para você poder ali compartilhar com ele a sua ofensa a Deus. Então assim, como que eu devo fazer primeiro? Se eu estou nervoso, partilhe com o padre. Ó, padre, eu estou nervoso, eu não sei o que falar não. Ou então você anota antes, anota, lê, né? Vai lendo um por um. Às vezes está tremendo ali, padre, eu estou nervoso, eu não estou conseguindo ler não. Aí ele vai conversar com você, vai te explicar, vai te orientar, né? E você vai entendendo que não vai ser esse bicho de sete cabeças, porque é isso que Satanás quer. Ele quer tirar você do confessionário, ele quer que você viva aí na vida mesmo, lascada, doida, para que você se encontre com fé no dia. Mas não é isso que Deus quer. Deus prefere que você se humilhe, que você vai lá e fala mesmo, mas que não volte também a cometer o mesmo erro, né? Mas que você possa ir em paz. Então, primeiro passo do confessionário: fale com o seu confessor que você está nervoso, você está nervosa e você precisa de uma ajuda para poder confessar. Aí ele vai te orientar, entendeu? E aí, o que eu devo falar? O que eu devo me colocar diante do sacerdote? Aí é que vem 5 posicionamentos, né? Um bom e honesto exame de consciência diante de Deus. Arrependimento sincero por ter ofendido a Deus ao próximo. Firme propósito diante de Deus de não pecar mais, mudar de vida e se converter. Confissão objetiva e clara ao sacerdote. Cumprir a penitência que o padre nos indicar. Então assim, vocês acham que eu ir lá contar só o que eu quero vai estar bom? Eu vou ter a absolvição dos meus pecados? Então eu tenho que ser sincero. Você já viu alguém mentir para Deus? Esconder alguma coisa de Deus? Então se você vai lá para mentir para o padre, não adianta nem ir, que é pecado dobrado, não adianta nem ir. Então nós temos que ser sinceros, obedientes. Peguei mesmo, né? Fiz mesmo, e isso aí vai nos ensinar a fazer essa humilhação. Por isso que é importante a gente se humilhar e ir nervoso mesmo, porque você vai percebendo que você, na hora que você pensar em fazer o mal feito lá, você fala, ixi, não vou fazer não, que outra vez foi difícil pensar com o Pai. Então isso vai nos dando a garantia de não cair na mesma tentação, de não repetir. Nas cidades pequenas, alguns padres até comentam que lá vem você de novo, né? Quando o paroquiano, o filho da comunidade vai falar o pecado e tudo, aí o padre já balança a cabeça assim, já viu? Assim, não é que ele vai revelar para ninguém, mas
nas costas. Esse balançar a cabeça não é criticando o pecador. Meu filho, paciência, faça isso, faça aquilo outro, peça alguém para te ajudar. É assim que é a orientação do sacerdote: faça aquilo pelo outro, que você vai conseguir. Então essa é a missão de Deus, meus Deus. É um Deus paciente, é um Deus que está ali misericordioso. Não que eu vou acostumar no pecado. Muitos falam assim: vou pecar aqui, eu tenho professor mesmo, problema não. Aí não, isso já é uma agressão a Deus, isso já é um descaso a Deus. Eu vou pecar e tá bom, depois eu confesso? Não. Então isso aí já é uma doença espiritual. Então assim, esse ato de se confessar a Deus é um ato de misericórdia consigo mesmo, com a sua alma. E se você morrer com essa conversa de que eu vou fazer aqui e depois eu confesso, e aí, como é que vai ser a sua garantia de céu? Então assim, é algo que nós devemos levar a sério mesmo, e sentir o peso mesmo. Tem alguns padres que falam que no momento que você caiu e foi um pecado assim, muito grave, que você já pode até se ajoelhar. Esse momento de pandemia mesmo nós vivemos, como foi difícil, né? Como foi difícil se confessar. Mas aí foi liberando, muitos conseguiram se confessar. Mas naquele momento ali, você cair de joelhos e implorar a Deus a misericórdia de Deus, já é um ato de arrependimento. Você não tem absolvição ali. Mas se você morrer naquele minutos depois, Deus vai entender o propósito. Não que isso vai justificar a confissão. Entendam bem. Você sentiu que você fez algo muito grave, mas você não tem como se confessar naquele momento. Mas ali você se prostrou diante do Senhor e ali gritou lá a Deus: eu errei, Senhor, eu errei. É um ato de misericórdia que você tem com você mesmo. Mas ali você vai perceber, se você não vê ali nos instantes, Deus vai entender que você se arrependeu naquele momento. Não teve sacerdote para absolver o seu pecado, mas pode se tornar uma graça para a gente. Não você vai fazer isso direto, vocês entenderam, né? É algo que pode acontecer, mas se você arrependeu de verdade, né? É igual quando a pessoa é acidentada e não é batizada. O leigo, ele pode, em nome de Jesus Cristo, na ausência de um sacerdote, dar o batismo. Ali, diante daquela pessoa, também ajudar ela na agonia da morte ali, a reconhecer que ela estava em débito com Deus. Então, naquele ato ali, naquele momento, se aquela pessoa ali conseguir sair daquela agonia, de tempo chegar ao hospital e lá conseguir a vida, não chegar ao óbito, ela pode agora ir ao sacerdote e só, vai fazer só a formalização do ato da confissão e do batismo, né? Mas se ela chegar a óbito, ela consegue morrer com estado de graça. Então assim, como que Deus vai nos dando essa garantia? Através de um leigo, como eu, como qualquer um de vocês aqui, pode ver na agonia daquela pessoa ali, fazer com que ela vá ao céu. Então assim, Deus abre tantas oportunidades, tantas brechas, para que nós possamos nos santificar. E muitos de nós ainda continuam na mesma vida velha, no mesmo pecado, repetindo a mesma coisa. Então é preciso que a gente reflita melhor nisso, para que a gente não morra nesse estado de desgraça, mas no estado de graça, que é o estado do ato da confissão, e uma confissão bem feita. Como deve ser a confissão? Diga o tempo transcorrido desde a última confissão. Acuse, diga seus pecados com clareza, primeiro os mais graves, depois os mais leves. Fale resumidamente, mas sem omitir o necessário. Então, aquele pecado que é mais grave, o que é o pecado grave? O que é o pecado que pesa a minha consciência? Tudo aquilo que é contra a nossa carne, que favorece primeiro a nossa carne, primeiro o nosso desejo carnal. Isso se torna grave. Um adultério, ver pornografia, masturbação, essas coisas que ferem a nossa imagem de semelhança. Um roubo, matar alguém, trair a esposa, trair o esposo,
então se torna grave na nossa vida. Então são as primeiras coisas que eu devo já ir passando para o padre. Muitas vezes aquele pecado que, eu estou com raiva de Maria, com raiva de João, eu discuti lá no meu trabalho com o meu chefe, eu só ando falando mal daquela pessoa, são pecados também que nós possamos resolver. Porque, por exemplo, seu nome é? Seu nome? Vanete? Eu discuto o Vanete aqui agora. Aí eu saio aqui na rua aqui falando mal dele. Aquele cara, aquele cara enche o saco demais, não sei o que, vai. É um pecado. Mas se eu moço, não posso fazer esse Vanete, não vou voltar o Vanete, você me desculpa, cara. Desculpa aí que eu fui mal mesmo e falei mal de você e isso. E você me perdoa? Ele fala, não, te perdoo. Então pronto, você já resolveu, querido. Você não precisa do padre para fazer isso, não. Você já resolveu. Ou então você foi lá e roubou, pegou lá na empresa que você trabalha, você foi lá e pegou 100 reais e comprou não sei o que lá, foi lá e adulterou lá os relatórios lá e tudo. Aí você vai, pesa, você vai e devolve o dinheiro que você pegou. Você já resolveu o problema. Você entendeu? Mas alguém que você tirou a vida, você matou, ou com revólver, com a língua. Uns matam até com a língua, né? O cara morre de infarto lá. Por quê? Por causa da ignorância do outro. Aí você tem que correr lá e confessar, né? Ou então você roubou demais, você não dá conta de resolver todo o débito. Você, pai, eu roubei R$1.000, não consigo devolver nem 300. Aí você tem que ir lá e chegar e confessar. Então assim, só precisa entender um pouquinho, né? O que é o grave e o que é o leve. E é aquele que você pode resolver. E pecado você pode resolver no ato de confissão. Na celebração você já resolve o problema. Você não precisa estar no padre. Eu briguei com a mulher, falei mal dela, mas depois fui lá e pedi perdão a ela, todo mundo a perdoar. Você resolveu. No ato de confissão com o sacerdote, você resolve o problema. Mas tem pecados que não, que você feriu a carne, né? Então aí você tem que ir lá e confessar mesmo, se humilhar diante do sacerdote, para que ele possa absorver o seu pecado. Entendeu? Então, o que pensar da confissão feita sem arrependimento ou sem o propósito de conversão? Ou seja, só para descarregar um pouco os pecados. Então, assim, esse item aqui, nos convida o quê? A refletir o quê? Que a confissão, ela tem que nos levar também à mudança de vida, à conversão, não é? Se eu não mudo de vida, se eu não mudo de direção, a confissão para mim não está tendo sentido, não está tendo, eu não estou levando a sério aquilo que Deus deixou para nós, de tão precioso. Mas se eu mudo de vida, se eu mudo de direção, eu sei que eu vou ser tentado, eu sei que eu vou ser provocado, mas se em certos comportamentos meus eu não mudo de vida, aí já é doença, é algo que tem que ser tratado, rezado. Aí é onde entra a psicologia, que a psicologia, na verdade, o que a igreja nos ensina é que ela resolve só 30%, 70% é com Deus. Então tem certas situações que se tornam doenças. Por exemplo, uma pessoa que bebe, chega em casa e espanca a mulher, bate nos filhos, maltrata os filhos, não coloca as coisas dentro de casa, só no boteco, né? Mais pagando cachaça do que comprando as coisas dentro de casa. Não, também tem a caridade de sentar com os filhos, orientar, conversar e tudo. Então assim, são certos pecados que você vai lá, aí arrepende, aí volta no padre, padre, eu bebi, eu bati na minha mulher, eu não conheço meus filhos, mas aí você volta de novo, isso é uma doença. Então tem coisas que devem ser tratadas, devem ser cuidadas, porque você não converteu, você não mudou de vida. Então assim, quando eu entendo o que é o sacramento da penitência, eu vou saber me penitenciar, eu vou saber me vigiar, eu vou saber me policiar. Se eu não estou sabendo me policiar, o que adianta eu procurar o padre? Caiu, né? Lógico que você vai ter que procurar, mas aí eu tenho que me tratar, tem que cuidar. É uma doença espiritual que precisa ser de uma transformação na minha vida. Senão, não vai valer de nada a confissão. Eu vou morrer em pecado qualquer hora, bêbado lá, caído, drogado, ou na ignorância. Tem muitos que bebem, que fumam, mas é ignorante.
escutar a mulher, ou a mulher não sabe escutar o homem, e assim vai, não sabe conversar com os filhos, não sabe conversar com o vizinho, já vai partindo para a ignorância. Então tem certas coisas que se tornam doenças. Então eu tenho que me converter. Então esse sacramento ele me convida também à conversão, à mudança de vida radical, senão não vai ter sentido para a minha vida, não vai ter sentido nenhum. Vocês entenderam? Então assim, aí bota a cabeça suas aí, conversão, eu preciso de conversão. Se eu esquecer de confessar um pecado que julgo grave, o que vai acontecer? Às vezes você fala, aí você chega num pecado, você fez aquele pecado, porque aquele pecado ele fez você fazer aquilo, ou que fez você brigar com a sua família, ou que fez você brigar com o seu colega de trabalho, e você esqueceu de outro pecado que era grave. E esqueceu, não é? Fingiu que não é? Esqueceu, não. Aí naquele momento Deus te perdoa, absolve. Mas a igreja orienta que você na próxima confissão você fala com o Padre. Mas se você chegar a morrer, por exemplo, então você não está condenado por causa daquele pecado. Você entendeu? Então assim, tem certos pecados que você fica tão assim, pega, e chega em um, você fica ali matutando, e aí você esquece de falar do outro. Até às vezes eu pergunto, tem mais uma coisa, meu filho? Você está tão ali, chateado com aquele pecado ali que estava te, esqueceu do outro. Aí o Padre lá absolve os seus pecados, você vai embora, mas eu não esqueci de falar, esse é agora. E ainda mais que você pesar na consciência que você esqueceu de falar, ele está absolvido, se você chegar a falecer dias depois. Mas se você voltar de novo no confessionário, você tem que falar. Aí se torna omissão. Aí se você não falar, aí você não vai para o céu não, né? Se caso morrer, não vai para o céu não. Mas se você esqueceu e não tem como confessar, está nesse período agora também complicado, né? Tem que agendar, né? Então assim, se você esqueceu e se voltar no confessionário, você tem que falar com o Padre, eu esqueci de falar isso, aquilo outro, né? Por exemplo, comungar em pecado. Muitas vezes você cometeu um pecado grave, aí você vai falar do seu pecado, mas você esquece, o Padre, eu comunguei, e o pecado era feio, aí você esqueceu de falar para ele isso, né? Ou você está comungando sujo, sem purificação nenhuma. Aí que eu falei para o Padre que eu comunguei, mas na hora que você voltar, você fala, aquele dia eu omiti, eu falei de tanto pecado, mas desse que eu falei. Aí assim está resolvido, vocês entenderam? Então se você esqueceu, esquece mesmo, não tem problema, mas quando você voltar, se tiver a oportunidade de voltar a comungar, de voltar a confessar, aí não vai ter problema não. E se sinto remorso e cometi pecado? Se não sinto remorso no pecado que cometi, não sentir peso na consciência, remorso, não significa que não tenhamos pecado. Se nós cometemos livremente uma falta contra o mandamento de Deus da forma deliberada, nós cometemos um pecado. A falta de remorso pode ser um sinal de um coração duro ou de uma consciência pouco educada para as coisas espirituais. Por exemplo, um assassino pode não ter remorso por ter feito um crime, mas seu pecado é muito grave. É aquelas pessoas que são durinhas de coração, né? Eu dei o exemplo aqui do assassino. Você faz as coisas friamente. Você não teve uma preparação, uma catequese, uma orientação lá na sua infância. Você imagina um cidadão que cresce no meio de drogas, do crime, para ele é normal. E uma criança que nasce no meio de um pai, de uma mãe que reza, que leva a igreja, para ele vai ser normal aquilo ali. Esses dias, meu menino de 6 anos, eu estava na casa do meu irmão, e o meu sobrinho estava assistindo um desenho lá do anjinho, um anjinho voando, preto, anjinho mau, ele correu, pai, o Marquinhos está
assistindo lá um trem feio, que não é de Deus, não vem de Deus. Por que João Pedro? Com 6 anos que o menino tem. Porque minha esposa, ontem mesmo, estava assistindo o desenho dos santos. Tem uns desenhos que a gente tem da Igreja Católica, então nós estamos educando eles a assistir a vida dos santos, né? A vida de Cristo, em desenho, para entender. E fazemos também a catequese com eles. Então, minha esposa, ela é professora, pedagoga, nesse período de pandemia agora, ela está ficando 100% dentro de casa. Então, além dela educar eles, está dando a formação para eles, cristã. Então, um menino de 6 anos sabe que é errado, olhou errado. Por quê? Porque ele vê que aquilo ali não é normal. Mas se ele nascesse numa casa que tudo é liberado, as coisas liberadas, né? Ou então lá está no meio lá de drogas, tiroteio, ele vai crescer com aquela mentalidade. Então, assim, são pessoas que precisam, sim, do ato de misericórdia nosso também, não do julgamento, né? Então, são pessoas que não vão nem saber o que é uma confissão, porque elas não foram instruídas para isso, elas não foram orientadas para isso. Então, é isso que é a dureza. A pessoa não tem remorso, ela faz aquilo como normal. Tem casos que eu acredito que Deus deve ter misericórdia, porque assim, não teve instrução nenhuma, não foi orientado, né? Eu vejo pela vida de Paulo, quando ele era Saulo, né? Lá na morte de Estevão, o primeiro a dar pedrada lá foi Saulo. Mas o que Deus olhou na vida de Saulo? Foi o espírito de liderança dele, a forma que ele conduzia, né, a equipe dele. E Deus aproveitou esse espírito dele e fez dele Paulo, que quer dizer pequeno. Então tem muitos desses que muitas vezes nós julgamos, nós criticamos, mas que podem ser amanhã um homem ou mulher de bem, né? E Saulo, naquela dureza dele de coração, ele se deparou com a luz de Deus ali diante para ele. Deus perguntou com ele toda a autoridade: por que me persegue? Então tem certas situações na vida que só a luz de Deus mesmo que vai fazer brilhar um coração generoso, um coração que deseja se humilhar por Deus para se reconciliar com Deus. Vocês entenderam? Então, assim, muitas vezes não cabe a gente julgar as pessoas, sabe, pessoas, esse cara aí tem remorso, tem que fazer as coisas frias, mas será que não cabe a mim também, nas minhas orações, realizar um pouquinho? É só para vocês entenderem o que é a pessoa que não tem remorso nenhum, né? Que está nem aí as coisas para ele. Então, assim, existem essas pessoas, infelizmente, que é onde, para nós que sabemos do compromisso, sabemos da importância do sacramento da penitência, e que possamos pedir por essas pessoas a Deus, até mesmo um ato de misericórdia, até mesmo uma penitência, para que nós possamos também conseguir livrar de tantos pecados, pensando nessas pessoas, para livrar ela dessa vida que eles estão vivendo, né? E aconteceu de vários casos de pessoas assim, que são tipo essas aqui, que se reconciliaram com Deus, assim como Saulo, que é um exemplo, né, que é Paulo, que está na Bíblia, né? E que nos mostrou o seu exemplo de liderança e de grande espiritualidade. Quais são os frutos de se confessar constantemente? Quais são os frutos, né? Primeiro aqui, a confissão é obrigatória, então o católico deve confessar no mínimo uma vez no ano, ao menos, a fim de se preparar para a Páscoa, mas somos também obrigados toda vez que cometemos um pecado mortal. Então, a igreja nos obriga, nos chama, nos convida a uma vez no ano, em preparação para a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, vida nova. Mas, quando caímos em um pecado que não é um pecado leve, é preciso buscar a Deus. É preciso se confessar. Nós que estamos nessa linha de pregação, de ministro da palavra, eu falo dos colegas que trabalham com a gente, tudo, a própria paróquia, a gente tem a missão, o ato de confessar todo mês. Por quê? Porque a gente sabe que a todo instante a gente é tentado, a todo instante a gente é cutucado.
E tem certas situações que às vezes a gente acaba perdendo um pouco, né, a paciência. Então é preciso que a gente se confesse para que a gente possa estar se purificando, até mesmo o ministro. Como o ministro vai no pecado lá, pegar o osso, vai servir o irmão, até mesmo se serve. Então é preciso se purificar, é preciso se preparar. Como você vai de todo jeito? Os seus irmãos aqui não estão vendo, mas o seu culto é com Deus, a sua prestação é com Deus. Então é preciso ter esse cuidado, não é? Até mesmo os sacerdotes, muitos aí, né, que precisam da confissão, mas aí não cabe a gente julgar ninguém, nem o ministro, né, igual na minha comunidade, mas teve um caso de o ministro lá, ele até afastou, né, por causa da bebida, vivia no cemitério, bebendo. E muitos, eu não vou na igreja não, porque fulano lá está assim daquele outro. Então não é por ele, né? Então assim, eu não devo julgar ninguém. Cada um sabe da sua consciência, cada um sabe daquilo que está fazendo. Então, a conta com Deus não tem nada a ver aqui na igreja. Você vem aqui por causa da Eucaristia, não por causa do padre. Lógico que o sacerdote vai te ajudar em muita coisa, em uma boa homilia, uma boa reflexão, mas o sentido maior é a Eucaristia, para que você esteja sempre em estado de graça. Por exemplo, na minha comunidade só tem uma paróquia. Aí eu não vou não porque por causa do padre. Eu não vou não por causa do ministro. Aí você fica tem que se comungar, vai pecar. Não ia na missa, celebração por mim já é um pecado. Aí passa outros que não é um pecado, o cabeludo vem, grave, pega, vem. Então é por isso que é preciso a gente entender, primeiro, do sacramento da confissão, para sabermos da importância da comunhão, da Eucaristia, né? Quais são os frutos de se confessar constantemente? Toda confissão apaga completamente nossos pecados, até mesmo aqueles que tenhamos esquecido, e nos dá a graça santificante, tornando-nos naquele instante uma pessoa santa, tranquila, de consciência, consolo espiritual, aumenta nossos méritos diante do Criador, diminui a influência do demônio e em nossa vida faz criar gosto pelas coisas do alto, exercita-nos na humildade e nos faz crescer em todas as virtudes. Então, assim, um ponto mais importante aqui é quanto mais eu dedico esse meu ato de se confessar, e mais ainda em receber a Eucaristia, mais distante o demônio vai se sentir fraco e vai distanciar de nós. Então, menos eu vou pecar, quanto mais eu aproximar do sacramento da penitência e principalmente da Eucaristia. Então, quanto mais eu estiver apto, mais alimentado, mais em sintonia com a Eucaristia, menos eu vou ter tempo de pecar. A minha consciência vai ser automática, é rápido, já penso, isso aqui não, é igual o Padre falava, né? Você tem que andar com 2 carimbinhos, coisas do alto e coisas de baixo. Você já vai carimbando ali na sua consciência e aí você vai desviando. A nossa vida de pecado, de pecador, é um caminho, é um estrado, e ali vai ter as porteiras para você entrar. Tem a porteira do pecado e a porteira da estrada do céu. E quando você está em sintonia com a Eucaristia, que é a nossa primeira oração, o nosso primeiro alimento, você vai sentindo que isso aqui não te leva ao céu e você vai deixando de lado. Então, quer dizer, as más inclinações você vai deixando de lado e você vai percebendo que a graça de Deus vai acontecer na sua vida. Tem um caso também, assim, de uma senhora que ela morava perto da igreja, da matriz da igreja, não me recordo a cidade. E ela esses dias, ela estava sem nada na casa, com medo. E era um dia de domingo, um dia do Senhor. Aí, ela é uma mulher que sempre confessava, muito obediente, fiel a Deus em tudo. E nesse mês faltou dinheiro para comprar o suficiente para ela se alimentar. Aí, uma mulher que era muito dedicada ao ato de confissão, e ela pegou
passou o dia, o domingo todinho, e a missa na matriz era só às 7 da noite. Aí, por fome, ela vou para a missa assim mesmo. Aí que ela chegou, participou da missa, comungou. Assim que ela comungou, veio para ela aquela sensação de que o estômago dela estava cheio, como se ela tivesse comido uma comida muito saborosa. E foi para casa com a barriga cheia. E deu para passar o dia seguinte, que ela conseguiu ir ao supermercado e comprar o alimento fiado para pagar no pagamento dela. Porque o dia domingo nessa cidade lá estava tudo fechado, mercearia, tudo, não tinha como. Então assim, era uma mulher fiel, muito fiel a Deus, principalmente com o seu confessor, com o padre lá da sua paróquia. Então aí Deus deu a ela a graça de, naquele momento, através da Eucaristia, ela poder almoçar, tomar o café da manhã, almoçar, o café da tarde e a janta. E deu a ela a sensação de que ela estava alimentada. Então, percebam como que é importante esse sacramento para a nossa vida. Como que isso nos leva a algo que a nossa humanidade nem imagina que pode acontecer. Que é um milagre de Deus colocar na sua barriga lá uma comida, como Deus colocou no ventre de Maria Jesus para nos salvar e nos dar a graça desse sacramento. Então assim, é o Deus do impossível a todo instante nos mostrando os exemplos de pessoas, e esse exemplo é verdadeiro. Quem contava esse exemplo era o Padre Léo, que falava sobre isso, né? E outros pregadores foram pegando esse exemplo e levando. Então assim, leve isso, né, para as pessoas, a importância que é. Quando eu atendo algumas pessoas, assim, como leigo, né, eu atendo algumas pessoas, eu estou com uma jovem de 25 anos. A primeira coisa que eu falei para ela, que para ela iniciar o processo de resolver a situação dela, ela teria que se confessar, ela teria que se purificar para que ela pudesse entender os aconselhamentos de Deus, para que pudesse orientar a ela a como se proceder diante da situação que ela estava vivendo. Então assim, se ela não se confessasse, não adiantava nada falar, reza o texto todo dia, reza o rosário todo dia, vai e comunga, faz a reza do ofício aos sábados, reza a oração de São Miguel, faça isso, porque ela está cheia de oração, mas vazia de Deus, vazia do alimento verdadeiro que é a Eucaristia, e vazia da graça de Deus, porque ela está cheia de coisas ruins, pensamentos ruins, fraqueza. Então ela não poderia entender. Então ela teria que primeiro se esvaziar dos pecados, né, daquilo que estava pesando a consciência dela, para que Deus pudesse trabalhar. Então isso que é para nós a importância do sacramento da penitência na nossa vida. E é quanto tempo mesmo? 4 até 10, né? Está acabando. E se tenho dificuldades, nós já falamos, né? O que significa a penitência dada no final da confissão? Veja bem, a penitência proposta a fim da confissão não é um castigo, mas antes uma expressão de alegria pelo perdão celebrado. É uma forma de você agradecer a Deus. Deus me perdoou, Deus me deu a graça agora de estar livre desse pecado que pesava na minha consciência. Agora eu vou rezar aqui 3 Pai Nosso que o Padre me pediu, eu vou rezar aqui um texto pelo fim da pandemia que o Padre me pediu, mas com gratidão a Deus, porque Deus me deu a graça do perdão. Então é uma forma de você agradecer a Deus, louvar e bendizer a Deus, para que você possa entender de verdade o sentido daquele momento que você esteve diante do confessionário, onde você entra carregado e sai vazio, mas cheio de Deus, vazio daquilo que te condenava, daquilo que estava te levando para o inferno, daquilo que estava quebrando os seus relacionamentos, daquilo que estava distanciando de Deus, mas que te aproxima de Deus. Então ali você, com gratidão, você vai fazer com que aquela penitência se torne para você um alimento, uma fortificação, uma satisfação de poder se conduzir. Então era isso, né, que
que eu tinha que passar para vocês, é muita coisa. Igual eu falei para vocês, eu estou dando uma formação ao pessoal lá no Jacarezinho, eu estou falando ainda do primeiro mandamento, e já tem 6 meses, o primeiro mandamento. Então eu peguei o conteúdo do catecismo, onde nós estamos falando agora sobre a oração, né? Agora nós demos um intervalo devido à questão do doença que meu pai está passando agora aí, que eu tenho que estar mais em casa lá para poder ajudar também. Então que hoje Deus me convidou para passar isso para vocês. E ficou alguma dúvida? Tem alguém que tem que fazer alguma pergunta? Ficou claro? Foi transparente? Foi objetivo? Vocês entenderam mesmo? Que eu andei um pouquinho rápido, né? Para não fugir do horário. Cada um tem suas obrigações para fazer em casa, né? Partilhar um pouco com a família hoje. Então ficou ok? Então vamos fechar os nossos olhos agora e agradecer a Deus por mais esse dia de domingo, aonde nós estamos hoje aqui nessa catequese e sendo orientados pelo Senhor na voz do Espírito Santo, por meio de um pecador, por meio de um homem que também tem as suas misérias, mas que busca abrir o coração a Deus. Então que hoje nós possamos louvar e bendizer ao Senhor por cada detalhe, por cada momento que vivemos em nossa vida, e que sejamos a cada dia merecedores da graça dele. E busquemos sempre a confissão, busquemos sempre esse sacramento para nos reconciliar com o Senhor, para nos distanciar do pecado e aproximar mais do céu, que é a nossa morada eterna. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a Maria para que ela continue passando à frente, pisando na cabeça dessas serpentes que querem nos levar ao pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos agora o nosso anjo da guarda, que é um presente de Deus para cada um de nós, que nos governe, que nos ilumine, que caminhe conosco e que visite os anjos daqueles que muitas vezes, pelas suas atitudes, nos faz pecar, nos faz cair na tentação, numa falta de diálogo, numa falta de compromisso com a igreja do Senhor e com os nossos compromissos de cristão. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, a ti me confio a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.